Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como podemos fazer análise vertical e análise horizontal de dois relatórios contábeis, balanço patrimonial e demonstração do resultado. Eu montei aqui um balanço patrimonial fictício e a demonstração do resultado também fictícia, extraída de um exemplo do livro do Ross. No livro do Ross, por exemplo, ele apresenta 2 anos de balanço patrimonial para uma determinada companhia pedreira, e apenas incluí mais uma coluna. O mesmo eu fiz com relação à demonstração do resultado. Então eu só incluí mais alguns valores aos apresentados pelo Ross, de forma a ter 3 anos sucessivos de balanço patrimonial e demonstração de resultados. Então nessa primeira planilha aqui, eu estou colocando em cada coluna o balanço patrimonial, na parte de cima, ativo, logo abaixo, passivo e patrimônio líquido, e finalmente, demonstração de resultado para os anos de 2008, 2009 e 2010. Essa tabela eu copiei para 2 planilhas. Uma planilha que eu reservei para análise vertical e uma segunda, ou melhor, uma terceira planilha para análise horizontal. Para análise vertical, como é que nós trabalhamos? E aqui está a minha análise vertical, aqui à direita. Para análise vertical, com relação ao ativo, o total do ativo vai representar o valor 100, ou vai ser representado melhor pelo valor 100. E o saldo das demais contas corresponderão a percentuais do total do ativo. Então, por exemplo, aqui o saldo de caixa de 2008 está sendo calculado como 84 dividido por 3.373 vezes 100. Isso significa que no ano 2008 o total de caixa correspondeu a 2,49% do ativo total da empresa. Essa mesma fórmula eu arrastei para todas as contas do ativo 2008, 2009 e 2010. Okay? Então eu posso ver o comportamento do percentual, por exemplo, do nível de estoques em relação ao ativo total, que aumentou bem um pouquinho de 2008 a 2009 e aumentou um pouquinho mais para 2010. Então em 2010 os estoques corresponderam a 3,01% do total do ativo. Com relação ao passivo patrimônio líquido, de forma similar ao total do ativo, sendo que o total do passivo e patrimônio líquido vai ser representado pelo valor 100. E as demais contas serão calculadas com percentuais, então, do total do passivo e patrimônio líquido. Contas a pagar de 2008, por exemplo, calculado como 312 dividido por 3.373, o resultado multiplicado por 100. Essa mesma fórmula aplicada às outras contas do passivo e patrimônio líquido e a todas as contas dos anos 2009 e 2010. Então, por exemplo, eu posso verificar aqui o total dos empréstimos a pagar. Teve uma pequena redução de 2008 para 2009 em termos percentuais e um pequeno aumento de 2009 para 2010 em termos de percentual do total do passivo e patrimônio líquido. E na demonstração do resultado, a receita de vendas, a receita líquida de vendas, vai ser representada pelo valor 100. E as outras contas serão calculadas como percentual da receita de vendas.
Então, por exemplo, os custos do ano 2008, correspondendo a 1.288 dividido por 2.255, o resultado multiplicado por 100. Então, significa que no ano 2008, os custos de produção, os custos de produtos vendidos, corresponderam a 57,12% da receita de vendas. Esses custos tiveram um pequeno aumento em 2009 e depois uma pequena queda em 2010. Essa fórmula então é arrastada para todos os anos e para as demais contas da demonstração do resultado. Então assim eu faço a análise vertical dessa empresa ao longo de 3 anos, podendo se arrastar por mais e mais períodos. Na análise horizontal, o meu referencial passa a ser o primeiro ano da minha avaliação, que é o ano 2008. Então, aos valores de 2008, tanto de balanço quanto de resultado, eu registro o valor 100. Então, por exemplo, o valor de caixa de 2008 vai receber o valor 100. O valor de 2009, na análise horizontal, vai corresponder a 98, que é o valor de 2009, dividido por 84, que é o valor de 2008, e o resultado multiplicado por 100. Então, em termos comparativos, podemos ver que de 100 partes de 2008, o saldo de caixa aumentou para 116,67 e aumentou para 136,90 em 2010. Então, assim nós podemos acompanhar as variações do saldo de caixa. Então, essa mesma fórmula foi arrastada para as demais contas de 2009, tanto do ativo quanto do passivo e do patrimônio líquido. Então, aqui em termos de passivo, o saldo de contas a pagar de 2009, ou melhor, o valor da análise horizontal de 2009 foi calculado dividindo-se contas a pagar de 2009 por contas a pagar de 2008, que é o nosso referencial, e o resultado multiplicado por 100. Então, podemos ver que de 100 partes de contas a pagar de 2008, houve um aumento para 110,26 partes. Podemos observar uma queda no ano de 2010. O referencial sempre vai ser o ano mais antigo, o primeiro ano da nossa avaliação. Então, para o ano 2010, por exemplo, o saldo de caixa de 2010 dividido pelo saldo de caixa de 2008, o resultado multiplicado por 100 nos faz chegar a esse valor de 136,90, vai ser confrontado então com o valor de 100. Então, agora na análise horizontal, o objetivo é verificarmos o comportamento de cada uma dessas contas ao longo do tempo, de forma relativa, tendo como ponto de partida o ano mais antigo. O mesmo é feito com o passivo e patrimônio líquido, e o mesmo é feito com o relatório de demonstração de resultado. Então, a título aqui de comparação, os custos de 2008, o ano mais antigo, a data mais antiga, recebendo o valor 100. Os custos de 2009, 1.344, dividido por 1.288, corresponde aos custos de 2008. O resultado dessa divisão multiplicado por 100. Chegamos assim ao valor de 104,35. Com relação aos custos de 2010, da mesma forma, 1.301, valor de 2010, dividido por 1.288. Valor de 2008, resultado multiplicado por 100. Então, assim, essas fórmulas foram arrastadas para todas as outras contas de demonstração de resultado. Ok? Então, como uma última observação, podemos verificar aqui que para essa empresa, o aumento nos lucros retidos, o acréscimo nos lucros retidos, teve uma redução razoável de 2008 para 2009 e principalmente de 2009 para 2010. Ok? Então,
Então aqui é uma ilustração rápida de como podemos fazer uma análise horizontal ou uma análise vertical. Minha sugestão é que mantenha uma planilha com os dados de origem, os relatórios, e repliquem esses dados para uma planilha só com análise vertical e outra planilha para análise horizontal, ok? Então por enquanto é só. Um abraço.